Aleluia. Queridos, nós estamos então numa série de mensagens, Just Do It. Apenas faça, simplesmente faça. E nós temos falado sobre fé. E o nosso desejo é que o Senhor, durante toda essa temporada, inspire nosso coração a aprendermos um pouco mais sobre a fé, sobre agir em fé, sobre pensar sobre fé. Tudo isso nos preparando nosso coração para o Confra que está chegando. Querido, eu creio que no Confra o Senhor vai fazer algo lindo. Eu sei que vai ser um marco na nossa vida. Só que nós precisamos chegar naqueles dias do Confra com a nossa fé preparada, com a nossa fé pronta para o que o Senhor vai fazer, amém? Então nessa temporada nós temos olhado todos os aspectos da fé. E semana passada o paizão, nosso pastor Lucas, falou sobre pensar. Lembra? Ele falou sobre pensar, ele falou sobre fé, um pensamento constante. E nós aprendemos que a fé deve ser o nosso pensamento constante, deve ser algo que deve estar na nossa mente todos os momentos. Nós aprendemos a nos livrar de pensamentos que não edificam, de pensamentos que não vão nos acrescentar em nada e substituí-los por pensamentos de fé, por pensamentos que o Senhor vai colocar em nosso coração. Amém? Só que hoje o Espírito Santo vai nos levar a não simplesmente pensar em fé, mas hoje o Espírito Santo nos leva a um próximo passo. Após pensar em fé, após ter nossos pensamentos sobre fé, o Senhor nos leva a agir em fé. Quando a fé se torna um pensamento constante, como aprendemos semana passada, naturalmente ela nos leva à ação. Abra sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 14 até o 18, fala: do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento, de cada dia um de vocês lhe dizer: vá em paz, aqueça-se, alimenta-se e até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Versículo 26 agora, diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Querido, a fé necessariamente ela tem que ser acompanhada das obras, ela tem que ser acompanhada de algo que se chama ação. Não adianta nada eu até crer naquilo que o Senhor fala para mim. Não adianta nada eu crer naquilo que eu estou ouvindo. Mas se essa crença, se essa fé não se tornar uma ação na minha vida, nada vale. Aqui o texto está falando do que adianta eu dizer que eu tenho fé, se essa fé não tem me inspirado a agir. O que adianta eu falar que a fé em Jesus produz isso, se isso não tem sido uma ação na minha vida? A palavra do Senhor diz que não são as obras, não é a nossa ação, não é o que eu faço, não é a forma que eu ajo que vai me salvar. A palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 2, que o que salva eu e você, nós somos salvos mediante a fé. E aí ele termina que não vem de obras, não vem de ação para que ninguém se glorie. Nós somos justificados pela fé. Só que a partir do momento onde eu e você somos justificados por meio da fé, nós ganhamos uma missão, nós temos uma nova missão. A partir do momento que você abre o teu coração e por fé entende a mensagem do Senhor Jesus Cristo, entrega a tua vida para Ele, a partir desse momento você é comissionado para uma missão, você é chamado para um objetivo maior, você é chamado para conquistar vidas, você é chamado para operar o reino dos céus aqui na terra. Nós somos chamados do céu para invadir a terra, nós temos ouvido muito isso. O Senhor nos chamou para manifestar o reino dos céus aqui na terra,
para manifestar, para agir aqui na terra. Nós somos chamados para isso. Repita comigo, querido. A vida cristã, mais forte, a vida cristã é receber, celebrar e repartir. De novo, a vida cristã é receber, celebrar e repartir. Então na nossa vida cristã nós recebemos do Senhor, o Senhor nos dá salvação de graça, o Senhor nos dá tantas coisas, o Senhor derrama da unção dEle, o Senhor derrama das manifestações do poder dEle, Ele nos dá do poder dEle, nós celebramos aquilo que recebemos do Senhor, só que chega a hora de repartir. Tem muitos cristãos que se satisfazem só em receber ao Senhor como seu Salvador. E aí acham que a sua vida está completa, que a sua vida está plena em simplesmente eu ser salvo e agora simplesmente vir à igreja e ser um crente de manutenção. Eu tenho meu tempo de oração, eu tenho minha vida com Deus, mas para mim está bom aqui. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor te justificou para que agora, a partir de agora, o que você recebeu, você celebre e você reparta com as pessoas. Nós somos chamados para repartir algo, para dar às pessoas. Ele nos chamou, o que Ele dá para nós, a unção derramada, todas as experiências, tudo que Ele tem dado a nós, todas as vigílias, todos os cultos, tudo isso tem um propósito maior por trás dessas coisas. Eu enxergo na vida de Jesus um episódio, e na vida dos discípulos, lá em Lucas 9, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas se você quiser anotar, marcar aí, Lucas 9, eu encontro um episódio na vida dos discípulos, a partir do versículo 28, lá no Monte da Transfiguração. Jesus leva Pedro, Tiago e João para orarem, enquanto eles estão orando, a palavra de Deus fala que o rosto de Jesus começa a resplandecer, e naquele momento aparece junto com ele lá Moisés e Elias. Imagina que experiência para os discípulos. Imagina você lá com Jesus, de repente você olha para o Senhor Jesus na tua frente, com o rosto resplandecendo. De repente aparece Moisés e Elias, e aquela experiência tão gostosa. E eu vejo na vida dos discípulos que eles estavam gostando tanto das experiências, que Pedro fala assim: Jesus, espera aí, deixa que a gente monta umas tendas aqui, ó, a gente monta 3 tendas, uma para você, uma para Moisés, uma para Elias, porque a gente quer ficar aqui está muito bom, está muito gostoso aqui. Só que o que eles não sabiam é que aquilo era gostoso sim, era um presente do Senhor para eles. O que recebemos muitas vezes é presente do Senhor para nós. Quantos estão perdidos sem receber manifestações lindas, sem ter experiências lindas que temos com o Senhor? As experiências são presentes de Deus para nós, só que as experiências nos levam a um novo nível. Eles estavam no monte, eles estavam buscando, eles tiveram a experiência que tiveram, só que logo após, se você continuar lendo os versículos seguintes, a experiência era para que eles descessem no vale, e logo que eles desceram do monte, já tinha um endemoniado esperando lá, para que eles libertassem aquele homem. Tudo que o Senhor te dá, tudo que o Senhor derrama sobre a tua vida, tem um propósito maior. O que nós recebemos no monte, o que nós recebemos aqui buscando, orando nos cultos, é para que você saia por aquela porta e você manifeste o reino dos céus lá fora. Eu e você fomos chamados para manifestar o reino dos céus. Quando Jesus diz aos discípulos, vocês vão receber poder, lá em Atos 1:8 ele fala, vocês vão receber poder. O Espírito vai descer sobre vocês, vocês irão receber poder. Mas ele não para por aí, ele fala, vocês vão receber poder, para que vocês sejam minhas testemunhas, por todo o mundo. Há um propósito do poder que o Senhor derrama sobre a tua vida. E pensando um pouco nessa questão de agir por fé, que nós temos que agir, nós temos que manifestar o reino dos céus. O Senhor me levou ao texto mais clássico que todos conhecem sobre fé na palavra do Senhor. Deus me levou ao texto de Hebreus 11. E eu comecei a ler aquela lista dos heróis da fé, dos grandes homens de Deus que marcaram uma geração, marcaram suas gerações devido à sua fé. E um homem me chamou a atenção. Esse homem é Noé.
Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 11, versículos 6 e 7. Hebreus 11, 6 e 7. Ele fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. E por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça. Eu olho para a vida de Noé e eu vejo que ele creu no que o Senhor estava falando para ele, ele teve fé. Mas quando eu olho para a vida de Noé, eu não observo somente o crer, mas eu observo o agir. Nesse texto você vê toda hora Deus mostrando uma ação de Noé. Noé, ele foi movido, Noé, ele construiu, Noé, ele fez. E através disso ele condenou uma geração. Você vai olhando as ações de Noé. Noé, ele não simplesmente creu e falou amém. Não, ele pôs a mão na massa, ele foi para cima. Ele creu e foi realizar aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Ele não questionou, ele não duvidou, ele simplesmente creu e agiu. Ele foi fazer aquilo que o Senhor tinha falado para ele. E aí eu fiquei com meu coração essa semana muito preso nisso. Eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, amém, eu estou entendendo que o Senhor quer falar sobre Noé, porque ele chamou muito a minha atenção, esse personagem da Bíblia. E eu falei assim: Senhor, mas o que movia Noé? E minha pergunta começou a ser: o que levou esse homem? Qual era o diferencial desse homem para que ele agisse em fé dessa forma? E agora começa algo muito precioso do Senhor para o nosso coração. Vira para o seu irmão e fala: agora começa. Se prepara. O Senhor me levou para Gênesis 5. Abra sua Bíblia em Gênesis 5. O Senhor me levou para Gênesis 5, um capítulo de genealogia. Falei: Senhor, mas o que eu estou fazendo aqui? Porque genealogia é aquele negócio que a gente sempre dá vontade de pular, né? A gente está seguindo. Quem está seguindo a leitura bíblica do ano aí? Amém. Chega na genealogia, dá aquela vontade, né, de você passar correndo o olho e pular para o próximo capítulo. E o Senhor me levou para uma genealogia. Falei: Senhor, amém, o que o Senhor quer falar comigo? E aí Ele me trouxe algo poderoso ao meu coração. Se prepara que agora começa algo forte do Senhor. Gênesis 5, versículo 28 e 29. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, e deu-lhe o nome de Noé, e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do nosso sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Querido, Noé nasceu com um chamado. E quando Noé nasceu, o pai dele profeticamente declarou: esse é meu filho que chamará Noé. E ele vai aliviar o mundo. Ele vai aliviar as nossas vidas, o nosso povo, do sofrimento que o próprio povo fez. E essa declaração profética do pai de Noé, com certeza ele deve ter falado para Noé também: filho, você nasceu com um chamado. Você nasceu para aliviar a terra. Para aliviar a terra do sofrimento que o povo causou. E aquilo sendo declarado profeticamente sobre a vida de Noé todos os dias, gerou uma fé no coração dele, que ele não conseguia parar de agir.
porque ele sabia que desde quando ele nasceu, desde o ventre da mãe dele, ele tinha um chamado profético sobre a vida dele, que era aliviar o mundo do sofrimento. E eu quero que você preste atenção agora comigo, porque eu quero declarar sobre a tua vida essa noite, que você também nasceu para aliviar uma geração. Você nasceu para aliviar a terra de grandes coisas que o mundo causou, mas você foi escolhido para aliviar essa geração. Receba isso, receba isso. Você foi chamado, eu e você fomos chamados. Eu e você fomos chamados. Querido, isso gera algo muito forte no meu coração. Eu fui chamado para aliviar uma geração. Eu fui chamado para aliviar uma geração. Querido, quando eu e você entendemos que nós fomos chamados para aliviar uma geração, nada nos para. Nós vamos para cima. E eu declaro sobre a tua vida nessa noite: você foi chamado para aliviar uma geração. Quem recebe vai viver. Quem recebe vai viver. Eu recebo para a minha vida. Eu fui chamado para aliviar uma geração. O que eu mais aprendo com a vida de Noé? Quais as marcas que eu posso ver na vida de Noé? De forma rápida, em primeiro lugar, eu posso ver a marca da integridade. Os tempos de Noé foram muito parecidos com os que vivemos hoje. E é por isso que eu estou declarando que você vai ser como Noé. Você foi chamado para aliviar. Os tempos de Noé eram muito parecidos com o que vivemos hoje. Lá em Mateus, capítulo 24, fala assim, a partir do versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Eu creio que nós temos vivido dias de Noé. Dias onde o mundo está totalmente corrompido. E eu creio que nós somos o povo que está preparando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós somos o povo dos dias de Noé. Mas no meio de toda essa corrupção, no meio de todas essas coisas erradas que aconteciam, o Senhor levanta um homem. Olha em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, ele fala assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram somente para o mal. Queridos, nossa geração está vivendo isso ou não? Uma geração que tem se distanciado, uma geração que tem seus pensamentos corrompidos, seus pensamentos distantes do Senhor. Só que no meio de um mundo tão corrompido, no meio de uma geração tão perversa, o Senhor levanta um homem lá no capítulo 8 e diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época, e ele andava com Deus. Cadê o povo que anda com Deus aqui? O Senhor quer levantar no meio de uma geração corrompida homens e mulheres íntegros, homens e mulheres que não se corrompem com o mundo, que não se corrompem com o que o mundo está oferecendo, não se corrompem com o que a sociedade está vivendo. A marca de alguém que anda em fé é a integridade. Sabe por quê? Muitos ainda não estão agindo em fé. Muitos não têm agido com fé, porque não estão vivendo uma vida íntegra. Estão vivendo uma vida dupla. Aí sabe o que acontece? Aqui na igreja, as pessoas vêm, se quebrantam, choram, levantam as mãos, vem Espírito,
Tu és santo, vem Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, acende fogo, e o Senhor dá. Só que existem pessoas ainda que não estão vivendo a ação da fé, a ação sobrenatural da fé, porque ainda estão com duplicidade de vida. Saem daqui, hora que pisam as portas lá fora, já está tudo diferente. Quando pisam lá fora, não conseguem ficar sem assistir porcaria na televisão. Pisam lá fora e não conseguem ficar sem conversar com uma menininha. Pisam lá fora e não conseguem viver a santidade que o Senhor tem para nós. Não consegue ficar sem fazer uma fofoca do irmão. Não consegue ficar sem falar mal do pastor. E aí essa duplicidade de vida atrapalha da gente agir em fé. Sabe por quê? Porque quando você está em pecado, você perde a autoridade que Deus te deu. Filho, o que eu quero inspirar teu coração nessa noite é que viver em santidade, primeiramente é agradar o Senhor, e segundo, a vida em santidade, a vida íntegra perante o Senhor, vai te dar autoridade para agir em fé. O que adianta muitas vezes você ceder à tentação, você ser duas caras, querer ser uma coisa aqui, outra coisa lá, aí por isso que muitas vezes eu vejo gente com medo de libertar endemoniados, eu vejo gente com medo de ministrar cura, porque sabe que não tem autoridade, sabe que vai botar a mão lá e não vai acontecer nada. Porque a autoridade do Senhor é dada para aqueles que estão vivendo em santidade, em vida íntegra. Querido, não perca a oportunidade de ser um agente dos céus aqui na terra. Eu não estou aqui te acusando. Eu repreendo qualquer pensamento do inimigo tentando te falar, ele está te acusando. Não estou te acusando, querido. Eu estou querendo te mostrar que há um caminho mais excelente, há um caminho melhor. Há um caminho melhor do que viver duplicidade de vida e depois ficar com medo de agir. Há um caminho melhor, há um caminho de santidade que vai te levar. Eu vi endemoniado, sai em nome de Jesus. Eu vi doente, seja curado em nome de Jesus. Há um caminho mais excelente, há um caminho melhor, há um caminho de integridade que vai te levar a agir em fé. Só que age em fé quem não vive duplicidade de vida. Não, só age em fé quem vive 100% dependente do Espírito. Quem vive 24 horas por dia, 7 dias por semana, mergulhado no Espírito. Querido, você não sabe quando vai aparecer alguém para você orar na sua faculdade. Você não sabe quando vai aparecer alguém para você orar na tua escola, no teu serviço. Viva a tua vida 24 horas por dia. Viva todo momento conectado com o Espírito, mergulhado no Espírito, porque quando você precisar agir, você não vai ter medo, você vai estender tua mão e vai manifestar o reino dos céus aqui na terra. Querido, isso precisa ser uma marca muito forte na minha e na sua vida. Uma segunda característica que eu enxergo na vida de um homem que age por fé é a ousadia. A ousadia marca a vida de um homem que age por fé. No capítulo 2 de Gênesis, nós vemos algo muito importante. Não tem aqui no Data Show, mas você pode anotar. Está lá no capítulo 2 de Gênesis. Nós encontramos uma informação muito preciosa para que a gente possa conectar todas essas informações. No capítulo 2 de Gênesis nós vemos que ainda não havia chuva sobre a terra. Era um vapor que saía da terra, que regava e que produzia realmente o alimento para as plantas e etc. Não havia chuva na terra. E aqui entra algo muito precioso. Porque imagina agora para Noé, tendo que construir uma arca, dizendo que a terra seria inundada por água, sendo que não existia chuva ainda, ninguém conhecia a chuva. Imagina essa loucura,
Imagina essa loucura para aqueles dias. E aí quando eu olho para a vida de Noé, eu não vejo ele questionando o Senhor. Senhor, mas espera aí, como que vai chover? O que é isso, chover, que eu nunca vi chuva? Eu nunca vi água aqui. Como que essa terra vai ser inundada de água? Eu vejo Noé, Senhor, amém. Estou indo, e não importa o que vão falar de mim, eu vou cumprir o propósito para qual o Senhor me chamou. Uma marca de uma pessoa que age em fé é a ousadia. Querido, nós precisamos começar a ousar. Chega de covardia, chega de um povo covarde que não quer agir. No mundo, as pessoas elas se embriagam de álcool para quê? Para ter coragem, não é? Muitos se embriagam com álcool para ter coragem. Mas chegou o tempo de um povo chapado pelo Espírito Santo se mover em ousadia, ter coragem do Senhor, coragem do poder do Senhor para operar sinais e maravilhas. Não importa o que vão falar de você, não importa o que vão dizer de você. Eu vejo muitas pessoas com medo. Na igreja não tem medo, mas quando saem, eu fico muito triste de às vezes estar andando com a turma, e às vezes a pessoa se depara com alguém da escola, com alguém da faculdade, com alguém do trabalho, parece que ela fica com medo, sabe? Tipo, não vai falar nada que eu sou crente, que eu oro, que eu sou... Fica com medo, sabe, de falar o que a gente fala na igreja. Aqui na igreja eu sou chapado, eu sou louco, eu gosto da ação do Espírito Santo. Lá eu tenho medo. Lá eu tenho medo deles me zoarem. Lá eu tenho medo deles falarem de mim. Querido, chegou o tempo de parar de se preocupar com o que o povo vai dizer e agir na ousadia do Espírito Santo. Porque Ele tem uma obra para a tua vida e você precisa realizar, eu preciso realizar. Só que nós não podemos ter medo, nós temos que agir em ousadia. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você entendeu isso? Eu acho que você não entendeu isso, porque você parece estar morrendo. Querido, entenda isso de verdade. Se você entendeu isso aqui, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus, dá um aleluia pelo menos. Deus não te deu um espírito de covardia, mas Deus te deu um espírito de poder, de poder, de poder. De poder, é esse o espírito que Ele te deu. Você está entendendo que Ele te deu o poder, Ele te deu autoridade. Você não tem espírito de medo dentro de você. Repreende esse medo dentro de você. Não devemos ter medo, devemos agir em fé. Querido, não tenha medo de pregar, não é você que converte. Fale mesmo, é o Espírito que vai convencer. Não tenha medo de botar a mão sobre os enfermos e ministrar cura. Não é você que vai fazer, é o Senhor. Então faça. Muitas vezes nós temos medo do e se der errado? Se der errado é uma experiência a mais para você contar. Manda ver. Pelo menos você exerceu fé. Porque quando você vai na dependência do Senhor, a vontade dEle vai ser feita, e a vontade dEle é melhor. Então pouco importa se deu certo ou não, se não deu certo. Quem falou que o dar certo é o que a gente acha que é o certo? Entendeu? Muitas vezes a gente acha que tem que acontecer aquilo, mas para o Senhor não tem que acontecer aquilo. Você só precisa botar a mão, exercer fé. É o que o Senhor quer de você. Ousadia, um povo que exerça fé. Eu olho para a vida de Pedro, e Pedro era um camarada muito top. E eu vejo um episódio na vida dele que ele está no barco, e os discípulos estão com medo, e eles veem alguém vindo sobre as águas, e os discípulos ficam apavorados. O que é isso? É um fantasma. É um fantasma, o que está acontecendo? E muitas vezes essa é a nossa reação quando nós vemos o sobrenatural de Deus, né? Parece que a gente viu um fantasma. O que é isso? O que está acontecendo? Nunca vi isso. E naquele momento o Senhor Jesus fala: Pedro, vem ao meu encontro. Você está assustado? Não é um fantasma não, sou eu. Vem participar que eu vou fazer você andar sobre as águas. E naquele momento Pedro vai, e ele dá alguns passos. A fé dele dá uma abalada, e ele cai, ele vai se afogar, e o Senhor o toma pela mão. E sempre quando eu ouvia dessa história, eu via muita gente criticando Pedro. Mais uma vez eu ouvi esse sermão por uma outra ótica.
Porque Pedro se molhou sim, Pedro deixou sua fé se abalar sim. Mas naquela noite, naquele momento, ele foi o único que pôde dizer: eu dei uns passos na água, vocês não. Ele pôde ficar molhado e falar assim, ó, tá vendo, eu estou molhado, mas eu andei pelas águas. Alguém de vocês andou sobre as águas? Não, eu andei. Hoje Jesus está por fora do barco, te convidando, Andrei, Kainan, Mateus, vem, salta do barco, dá uns passos na água, eu estou te convidando, dá uns passos na água, vem, experimenta do que eu tenho para você, experimenta do sobrenatural, experimenta do que eu vou fazer na tua vida, experimenta, vem, Ele está te chamando, o que você vai fazer? É um fantasma, eu não vou, não, vai que acaba a minha fé, não, eu vou pisar, nem que eu tenha que cair de novo e levantar de novo, mas eu vou pisar sobre as águas, oh, Espírito Santo nos leva mesmo, o Espírito Santo vai levar muitos a andar sobre as águas hoje. Eu não sei quais são as águas que você precisa andar hoje, mas muitos irão andar sobre águas hoje. Eita. Em último lugar, outra marca na vida de alguém que age por fé é a obediência. A obediência. Perceba as instruções que o Senhor dá a Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 14 ao 16 e depois do 19 ao 21. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, dividida em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora, faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Aí o versículo 19 diz assim: faça entrar na arca um casal de cada seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Cada espécie de ave, cada espécie de animal, grande e cada espécie de animal pequeno, que se move rende ao chão, virá a você para que sejam conservados vivos. Armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Essas foram as instruções do Senhor a Noé. Agora vem o mais legal. Versículo 22. Qual foi a atitude de Noé diante dessas instruções? E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Repita comigo esse versículo, vamos lá? E Noé fez... Ixi. Vamos lá, todo mundo junto? Todo mundo junto, vai. E Noé fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Para agir em fé, é preciso obediência. Abraão precisou obedecer e levar seu filho para ser sacrificado. Isso fez ele ser chamado amigo de Deus. Moisés obedeceu cada instrução de Deus. Lembram da vida de Moisés? Deus falava: Moisés, fala aquilo para Faraó, vai e faz aquilo, faz isso, joga a vara no chão, pega a vara, faz aquilo. Moisés obedeceu tudo à risca, e ele libertou o povo do Egito. Josué obedeceu as instruções do Senhor, e o povo entrou e conquistou a terra prometida. Eu imagino o Senhor falando para Josué: Josué, vá, dá 7 voltas, toca as trombetas, e eu vou entregar a cidade na mão de vocês. Quem sabe Josué poderia falar: Senhor, mas 7 voltas, tudo isso, não pode ser uma só e o Senhor vai agir? Josué, eu estou mandando 7 voltas. Amém, Senhor. Se o Senhor está mandando, eu estou indo. 7 voltas. E na 7ª, o Senhor entrega aquela cidade na mão deles. Eu olho para Naamã.
E eu vejo Naamã precisando obedecer ao Senhor. Quando o Senhor disse para o profeta, dizer a ele: Naamã, vá ao rio, mergulhe 7 vezes, e você será purificado. Por um momento eu vejo ele: mas para quê? Tem que ser nesse rio? Tem que ser 7 vezes? Para que tudo isso? Mas depois eu vejo ele: amém, eu vou obedecer. E no momento em que ele obedece, o milagre dele chega. Quando eu olho os 10 leprosos, eu vejo eles obedecendo a ordem de Jesus. Jesus não cura eles na hora. Jesus fala assim: vão se apresentar ao sacerdote, e no caminho vocês vão ser curados. Quem sabe um deles poderia falar: mas esse Jesus diz que tem poder, em vez de estender a mão e curar, manda a gente caminhar e ir até o sacerdote. Essa não foi a atitude deles. A atitude deles foi: vamos, e no caminho todos foram curados. Querido, entenda algo: a obediência abre portas que a sua pequena fé não pode abrir. A obediência abre portas que muitas vezes a fé não vai abrir. A fé, ela tem que ser cultivada. Quanto mais cultivamos a fé, maior ela é em nosso coração. Muitas vezes somos homens e mulheres de pouca fé. E enquanto temos pouca fé, muitas vezes algumas portas não irão se abrir. Mas a partir do momento em que decidimos obedecer ao Senhor, essas portas vão ser abertas. Porque o Senhor olha um coração que é obediente. Muitas vezes vai faltar fé para cumprirmos aquilo, mas por obediência nós vamos falar: Senhor, eu não entendo, eu não tenho fé suficiente para isso, mas em obediência à Tua palavra eu vou agir. E na obediência, o sobrenatural do Senhor vai se mover na tua vida. Querido, aprenda a corresponder aos pequenos impulsos do Espírito. Não tenha medo, simplesmente obedeça. Quantas vezes o Espírito já te deu alguns impulsos? Filho, faz isso. Filha, faz aquilo. Filha, vai lá e ora por tal pessoa. Filho, não é assim. Não é isso que eu tenho para você, é isso. Quantas vezes há muitos impulsos no nosso espírito que o Senhor nos dá, mas o nosso coração duro acha que é voz, isso aí é a voz da minha consciência aqui. Querido, aprenda a corresponder aos pequenos impulsos do Espírito. Hoje mesmo eu sinto que o Espírito vai começar a te impulsionar em algumas coisas. Eu sinto aqui no meu espírito que hoje mesmo, muitos de vocês que irão sair para comer um lanche, ir para algum lugar, o Senhor vai começar a colocar impulsos no seu espírito, para você manifestar o reino dos céus. Querido, não guarde mais esse impulso, não guarde mais esse impulso, corresponda ao impulso do Espírito. Querido, é hora de agir em fé, é hora de ousar, é hora de obedecer aos impulsos do Espírito, é hora de cumprir o propósito para o qual fomos chamados, que é aliviar essa geração do sofrimento causado por ela mesma. Querido, ação, vamos para cima, nós não podemos parar, vamos conquistar. A palavra para nós hoje é: vamos para cima, não vamos parar, não vamos retroceder. Nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos ser a geração que vai impactar essa nação, vai impactar todas as nações do mundo.